Bom dia a todos, alunos e alunas. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que estejam aproveitando com seus familiares em casa. Vamos começar agora mais uma aulinha online. Nessa aulinha nós vamos falar mais um pouquinho sobre nutrição de seres vivos. Na aula passada vocês viram um pouco sobre nutrição em plantas e também viram a diversidade de hábitos alimentares entre alguns seres vivos. Vamos falar um pouquinho agora com vocês mais um pouco sobre nutrição. Para isso, abram na página 6 da apostila de vocês. Na página 6, nós vamos falar um pouquinho. Primeiramente, vamos abordar hoje sobre herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, vamos falar hoje de animais que não fabricam o seu próprio alimento. Seres vivos que não fabricam o seu próprio alimento. Então, se eles não fabricam o seu próprio alimento, o que eles têm que fazer? Buscar esse alimento em outros seres vivos. Então, eles procuram outros seres vivos para poder se alimentar desses seres vivos. Isso porque eles não fabricam o seu próprio alimento, como plantas e algas, por exemplo. É o caso de herbívoros, que se alimentam de plantas, onívoros, que se alimentam de animais e plantas, e carnívoros, que se alimentam exclusivamente de carne, tá? Bom, então se eles têm que buscar essa alimentação, se eles não são capazes de fabricar o seu próprio alimento, depois que eles pegam esse alimento, começa a famosa nutrição. A nutrição deles se resume em, primeiramente, capturar e ingerir os seres vivos. Depois, vamos para o momento de digestão. Depois, para o momento de absorção dos nutrientes. Afinal, o principal objetivo é esse, absorver nutrientes. Depois, egestão do que não foi aproveitado. O que quer dizer egestão? Jogar fora. Então, você adquiriu um alimento, pegou o que era necessário para o seu corpo, o que não é necessário você joga fora. Por exemplo, no caso dos seres humanos, através das fezes, por exemplo. Então, joga as fezes é aquilo que não foi aproveitado pelo seu corpo e você está jogando fora. Isso é uma egestão, tá? Bom, na nossa aula de hoje, nós não vamos falar de todas essas etapas. Vamos falar na aula de hoje sobre a captura e a ingestão desse alimento. No decorrer das próximas aulas, vamos falar das outras etapas da nutrição, tá? Bom, é fundamental para esses seres que não fabricam o seu próprio alimento que eles capturem um ser vivo para se alimentar e que comece a ingestão desses seres vivos. Afinal, se eles não fizerem isso, eles não adquirem nutrientes, né? Porque eles não fabricam o seu próprio alimento. São seres heterotróficos, tá? Bom, então começou a captura e ingestão desses seres vivos, desses alimentos. Abram na página 6, tá? Bom, a captura e a ingestão depende muito de qual ser vivo nós estamos falando, tá? Isso porque há uma diversidade infinita na alimentação de um ser vivo para outro ser vivo, por exemplo. Existem seres vivos que se alimentam exclusivamente de plantas. Então, existem seres vivos que se alimentam lá de folhas. Existem outros seres vivos que a alimentação deles consiste em engolir um ser vivo inteiro. Um peixe inteiro, por exemplo. Uma zebra inteira, por exemplo.
Existem outros seres vivos que, primeiro, eles quebram o alimento, quebram o ser vivo em duas partes, por exemplo, e se alimentam primeiro de uma, depois de outra, para facilitar a digestão. Então existem vários tipos de seres vivos e vários tipos de hábitos alimentares. Não podemos comparar, por exemplo, uma onça pintada com um inseto, porque a alimentação de um inseto de uma onça pintada é muito diferente, gente. Então, existem estruturas que fazem com que eles consigam ter sucesso, tanto na captura como na ingestão. Essas estruturas são muito diversificadas de acordo com a alimentação, tá? Os insetos são um ótimo exemplo disso. Existem mais de 1 milhão de espécies de insetos. Então, um inseto não tem a mesma alimentação de outro inseto. Então, logicamente que a estrutura que eles têm para capturar vai ser diferente, certo? Vamos falar um pouquinho deles e vocês vão entender melhor o que eu estou falando, que pode ter ficado um pouquinho vago, tá? Para vocês entenderem, por exemplo, com a evolução, os insetos eles foram melhorando a estrutura do corpo deles para capturar esse alimento, certo? E dependendo do tipo de alimento de cada inseto, do tipo de alimento de cada ser vivo em geral, a estrutura de captura e de ingestão é diferente, certo? Vamos falar exclusivamente de insetos. Por exemplo, aí na apostila de vocês existe imagens, tem 4 tipos de imagens aí para vocês entenderem, certo? Com a evolução, essas estruturas foram melhorando. Falando exclusivamente de inseto, vamos falar de um pernilongo, por exemplo. O que o pernilongo se alimenta? De sangue, né? Então, o pernilongo é um inseto que se alimenta de sangue. Então, essa estrutura de capturar o sangue chama-se peças bucais. Então, cada inseto tem um tipo de peça bucal dependendo da alimentação dele. O pernilongo se alimenta de sangue. Então, com a evolução, ele foi melhorando a estrutura de captura desse sangue, de captura desse alimento dele, certo? Então, o pernilongo, pessoal, o pernilongo ele tem uma peça bucal fina e longa, que permite que ele fure a pele de um ser humano, de um animal, e pegue esse sangue. Já no caso da borboleta, que é outro inseto, né? A borboleta se alimenta de néctar de plantas. Então, ela desenvolveu uma espécie de tromba enrolada. Essa tromba enrolada permite que ela consiga capturar o pólen das plantas de forma mais fácil. A abelha também se alimenta de pólen de plantas. A abelha desenvolveu uma espécie de língua. Essa língua é uma língua bem fininha que consegue entrar lá na planta e capturar o pólen, certo? Então percebam que cada um desenvolveu uma estrutura de acordo com o hábito alimentar dele. O gafanhoto, por exemplo, o gafanhoto tem uma peça bucal, uma estrutura que pega o alimento, bem diferente do pernilongo, da borboleta e da abelha. O gafanhoto, ele tem uma mandíbula, ele desenvolveu uma mandíbula que permite que ele corte e triture esse alimento, certo? Diferente do que muita gente pensa, nem todo ser vivo, nem todo animal tem boca. Como é o caso, por exemplo, de uma esponja. Lembra que nós falamos das esponjas? As esponjas não têm bocas. Boca
é uma abertura por onde entra o alimento, né? A esponja não tem isso. A esponja, ela tem poros. Poros são furos, né? São pequenas aberturas. E por essas aberturas, por esses poros, entra a água. Aí na apostila de vocês tem um desenho de uma esponja, inclusive. Por esses poros entra a água e as esponjas têm umas células chamadas coanócitos. Esses coanócitos, eles pegam dessa água, então são os coanócitos que fazem, para vocês entenderem, são os coanócitos que pegam o alimento que está nessa água e fazem a ingestão. Então, os coanócitos fazem a captura e a ingestão desse alimento que entrou pelos poros da esponja. Não tem uma boca, tá? Abram na página 7. Na página 7, vamos falar um pouquinho sobre bicos. Os bicos existem em aves e tartarugas. Esses bicos, eles existem justamente porque esses animais não têm dentes. Então, eles desenvolveram uma outra estrutura que permite que eles peguem e ingiram, né, e façam a ingestão dos alimentos, certo? Pensando em aves, cada ave tem um tipo de bico. Então, não é todas as aves que vão ter o mesmo tipo de bico. Cada ave tem um tipo de bico diferente, tá? Pensando nesse bico, se você for pensar, por exemplo, aí na apostila de vocês tem uma foto, inclusive, uma ave chamada carcará, ele tem um bico apropriado para rasgar a carcaça desse animal que ele vai pegar para comer. Já um tucano não se alimenta de animais, se alimenta de frutas. Então o bico do tucano é diferente, ele é mais longo e fino e permite que o tucano colete essas frutas como se fosse uma pinça, tá? Então tem uma diversidade imensa de bicos dentro de aves e tartarugas, de acordo com o que eles precisem capturar, tá? Abram na página 8 agora. Na página 8, nós vamos falar de animais que têm dentes. É o caso de ser humano. O ser humano tem dentes, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre dentes, porque os dentes são importantes na absorção desses alimentos, são importantes na captura e na ingestão, né? Então, esse animal ou ser humano, ele vai capturar o alimento dele e depois ele vai colocar esse alimento na boca, tá? Nessa boca tem os dentes. Prestem bastante atenção no dente de vocês para vocês entenderem o que faz cada dente, tá? Não são todos os dentes que servem para as mesmas coisas. Por exemplo, esses dois dentes da frente, aqui, e os dois de cima e de baixo, esses dois aqui, eles servem para cortar o alimento. Eles se chamam incisivos. Então, esses dois dentes aqui, de cima e de baixo, eles servem para cortar o alimento e se chamam incisivos. Já esses do lado aqui, esses, peguem no dente de vocês para vocês entenderem, eles se chamam caninos. Esses dentes, eles servem para rasgar o alimento. Então, eles rasgam. Esses daqui, da frente, cortam, esses caninos rasgam. E depois dos caninos, temos os pré-molares e os molares, que são os dentes do fundo. Esses, eles amassam o alimento e trituram. Então, um corta, um rasga, um amassa e tritura, tá? Todos os seres vivos têm todos esses dentes? Não, tá? Nós temos porque para nós é importante, mas não são todos os seres vivos que precisam. Por exemplo, os seres vivos herbívoros se alimentam de plantas. Eles se alimentam de plantas, não tem necessidade deles terem esse canino aqui. Não tem necessidade porque eles não precisam rasgar. O canino, ele serve, o dente canino serve para rasgar o alimento. Se eles não precisam rasgar, eles não têm o dente canino, tá? Em compensação, eles precisam muito cortar, que é a função do incisivo, e amassar e triturar. Então, eles têm esse dente
os incisivos e os pré-molares e molares bem desenvolvido. Já no caso do carnívoro, o carnívoro sim precisa rasgar o alimento. Então eles têm esses caninos bem desenvolvidos e os incisivos para cortar e os pré-molares e molares, tá? Para triturar e rasgar. Triturar e amassar, desculpa. Então vocês percebem que cada tipo de dente serve para uma coisa, cada tipo de bico serve para uma coisa, cada tipo de peça bucal que está no inseto serve para uma coisa, dependendo do que ele come. Então, essas peças, esses bicos, esses dentes evoluíram para facilitar a captura e a ingestão desse alimento. Abram na página 9. Na página 9 tem um textinho que eu quero que vocês leiam, é um texto pequeno, que fala sobre a diferença de cobra peçonhenta e venenosa. Tem diferença de cobra peçonhenta e venenosa. Vocês vão ler o texto, vocês vão entender melhor. Mas cobra venenosa é simplesmente aquela cobra que tem veneno. Então tem veneno, venenosa. Já aquela, não são todas as cobras que têm veneno que conseguem colocar esse veneno em outro ser vivo. Tem cobra que tem veneno, mas não consegue colocar. A cobra que simplesmente tem veneno é venenosa. A cobra que tem veneno e consegue injetar esse veneno em outro ser vivo para se defender, chama peçonhenta. Então leiam esse texto da página 9 e respondam as questões que estão aí na página 9. Quero também que vocês abram na página 10, escrevam aí também, que eu quero que vocês façam o desafio que está na página 10 e respondam uma pesquisinha, uma pesquisa pequena, que está escrito cooperação. Então, responder questões da página 9 e fazer desafio da página 10 e também fazer essa pesquisa, cooperação da página 10. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado, que todos tenham entendido, tá? Qualquer dúvida pode me perguntar. Fiquem todos com Deus. Abraços e beijos.